Alô pessoal, tudo bom? Tranquilo? Vamos continuar essa aula, pessoal aí do primeiro ano. A gente vai continuar numa questão que é muito relevante quando você fala da desconcentração industrial no Brasil. Como assim? Você tem situações em lugares que são lugares bem industrializados e outros que não têm quase nenhuma indústria. Aqui no nosso livro, na parte que eu vou dar uma lida rapidamente para te entender, só para ficar dentro do contexto, tá assim: o Brasil, a distribuição de indústrias continua bastante desigual. Estamos concentrados na nossa porção industrial, especialmente na região sudeste, no trecho entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde se destacam os grandes centros industriais, como os polos industriais têxteis, os polos de siderúrgicas, os polos petroquímicos e a parte de indústria pesada. Você tem isso muito acentuado aqui no Brasil, especialmente nesse lugar que eu falei, Rio, São Paulo e Minas, pela proximidade, especialmente com a área litorânea, para poder o quê? Escoar a produção tanto internamente quanto externamente, para fora, para ser vendido no mercado externo. Tudo bem? Aí você tem algumas situações que você tem que ter no dia a dia, especialmente de uma indústria, que são essas aqui. Por exemplo, incentivos fiscais, isenção de impostos, doação de terrenos e mão de obra mais barata. Então, o que você tem que ter um entendimento nisso aqui? Da seguinte situação: os incentivos fiscais, hoje, você tem muita isenção fiscal dos governos estaduais. Por quê? Porque a indústria, quando ela se instala no lugar, ela tem que pagar imposto, tem que pagar funcionários, tem que pagar tributos e, às vezes, o Estado, para segurar essa empresa, ele acaba o quê? Abrindo guarda dos impostos, dos incentivos fiscais. Só que isso, no futuro, vai trazer malefícios para os governos. Então, ele acaba abrindo guarda. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem alguns lugares como Areal, como Resende, que abriram empresas de indústria automobilística e os governos, essas prefeituras, especialmente o governo do estado do Rio de Janeiro, ele abriu guarda para que essas empresas viessem ao Rio de Janeiro, primeiro, para oferecer o quê? Emprego e isenções de impostos. Tudo bem? Então vamos continuar nossa leitura aqui. Você tem também, em função disso, o número de empregados das indústrias em algumas regiões metropolitanas cresce o nível de emprego industrial e em municípios também do interior, tanto de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acabei de falar, quando você incentiva a entrada de uma indústria no estado, além de abrir guarda, você vai gerar o quê? Emprego. Você vai gerar condições para que essa empresa possa entrar e oferecer o emprego. Por exemplo, hoje, as indústrias brasileiras, devido a fatores econômicos, o fator dessa pandemia do coronavírus, o governo está injetando um dinheiro para tentar segurar a indústria. Em que sentido? Mantendo o funcionário em casa e com auxílio que emergencial. Só que as indústrias, elas precisam ter o trabalho braçal, a mão de obra, tanto qualificada ou a mão de obra barata. Só que com essa situação, o que pode acontecer daqui a 3, 4 meses? Com todo respeito, sem alarmar a população e vocês, vai haver uma quebradeira geral das indústrias, de tudo. Espero que isso não aconteça, pessoal. Mas é uma tendência, e quando tiver essa questão da pandemia, isso pode acontecer drasticamente. Mas pensamos
que isso, vamos pedir a Deus que isso não aconteça. Tá bom, galera? Vamos continuar nossa aula aqui. Você tem também a questão muito boa dos investimentos internacionais dentro do Brasil. Nós temos empresas de fora do país, empresa alemã, empresa japonesa, chinesa, que injetam capital nessas empresas, mas só que tem um porém, galera. Às vezes, muitas das vezes, quando injeta o capital, você tem que trazer a mão de obra de fora, não a mão de obra brasileira. É isso que acontece muito quando você tem as indústrias, quando ela abre o mercado por causa do incentivo fiscal ou a grana que vem de fora, que muitas das vezes essas empresas elas vão trazer o que? A mão de obra de lá. Por exemplo, uma empresa americana está injetando dinheiro numa empresa do Brasil. Muitas das vezes eles não aproveitam a mão de obra daqui do Brasil, eles vão aproveitar a mão de obra do país. E às vezes você tira o emprego da pessoa, a pessoa já está numa necessidade de trabalho, e daí você corta. E também você tem a questão do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É a questão das privatizações de empresas públicas. Você tem as empresas públicas sendo privatizadas e entregadas à iniciativa o quê? Privada. Por exemplo, no Brasil, nós temos algumas empresas públicas famosas. Temos a Petrobras, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, temos o IBGE, temos o Correio. São empresas públicas que agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro e de outros presidentes, eles querem privatizar. O que é privatizar? Integrar a parte pública, a gerência da parte pública, à iniciativa privada. Nós tivemos algumas empresas públicas brasileiras que foram privatizadas e até foram bem privatizadas devido a problema. Por exemplo, nós temos a CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional, pertencia ao governo e o governo privatizou. Tínhamos também a Light, aqui no Rio de Janeiro, que é a empresa de energia elétrica, que era do governo, foi privatizada. Tínhamos o sistema Telebrás. O sistema Telebrás era o sistema de quê? De telefonia pública. Hoje, nós temos a banda larga da internet, nós temos a Claro, temos a Oi, temos a TIM, temos a Nextel, que foi de acordo com a banda larga privada, que administra. O governo entrega as bandas largas dessas empresas de celular, de telefonia celular, elas têm que manter a excelência do sistema, para que a pessoa possa utilizar. Então, hoje, algumas empresas como a Petrobras, que está sendo privatizada aos poucos, está sendo entregue o patrimônio que é do governo, entregue à iniciativa privada. Isso, não sei se é bom ou ruim, mas assim, uma empresa que dá lucro ao país não era para ser privatizada. E muitas das vezes o patrimônio é altíssimo, mas é vendido a preço de banana. Às vezes o patrimônio é de bilhões, vamos dizer, de 100 bilhões, aí o cara vende a empresa por 10. E acaba dando a parte boa da empresa para terceiros. E para a gente finalizar aqui, galera, a gente vai falar também da grande questão hoje, dessa desconcentração industrial. Você tem hoje o aumento das indústrias de bem de consumo. O que é o bem de consumo? É o que você utiliza no seu dia a dia. Por exemplo, existem bens de consumo duráveis e não duráveis. Os duráveis são para o quê? De uso ilimitado. Por tempo o quê? Ilimitado. Por exemplo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, carros, para ter o quê? Uma durabilidade muito maior e com tempo muito grande. E você tem também os bens não duráveis, que tem o que? Tempo limitado. Por exemplo, os alimentos não perecíveis. Você tem camisa, claro, eu já fui magrinho, bonitinho, agora estou gordinho. Então as roupas não dão mais em mim, eu tenho que aumentar o meu manequim. Entendeu, galera? Desculpa, mas é assim que funciona. Tá bom, garotada? Então é assim que existem as indústrias de bens duráveis, de consumo e não duráveis.
Tudo bem, galera? Aquele abraço, fique com Deus, muito obrigado pela atenção, primeiro ano, espero que todos estejam bem, desde já, fiquem na paz, fui, galera!